me separar desse amor. Nem fome, nem perseguição. Deus para o nosso coração nesta oportunidade. Louvado seja Deus. Eu quero ler e eu quero pedir assim, Vitor, para que você não ponha o texto ali imediatamente, viu? Não ponha o texto imediatamente, porque tem gente que não está mais trazendo a Bíblia. Você acredita isso? Não é? Então, não precisa da Bíblia, porque lá tem. E aí quando pede aí para abrir Tiago, por exemplo, né? Ou Judas, começa desde Gênesis, até chegar em Judas, terminou o culto. Entendeu? Então nós temos que aprender. E é claro, tem os irmãos, os novos convertidos, enfim, que não estão familiarizados. Então, para dar um tempinho, entendeu? Dê um tempinho, até que os irmãos, que você não ouça mais aquele farfalhar da Bíblia, sabe? Beirando página para lá e para cá. Quando sossegar é porque eles encontraram. Aí então você põe aqui. Mas primeiro deixa a igreja procurar. Tá bom? Porque está ficando muito fácil, não é? Ficando muito fácil. Abra comigo a tua Bíblia. Nós estamos tentando arrumar esse chiado do microfone, viu? E o eletricista está online. Olha a tecnologia a serviço da igreja. Está tentando arrumar online. É um monitor, alguma questão que está fora. Nós fizemos uma mudança aqui e deu esse barulho. Então ele está nos ajudando. Aí então de repente vai acender ou apagar alguma luz, mas ninguém vai ficar no escuro não. Aqui na ADN Life ninguém fica no escuro. Amém. Lucas, uma passagem muito conhecida de todos nós, e eu quero ler 3 versículos do capítulo 15. Capítulo 15 de Lucas, o terceiro evangelho. Quantos livros Lucas escreveu, irmãos? 4. 4 livros Lucas escreveu? Pode ter uma versão estendida, né? De repente, que eu não sei. Lucas no capítulo 15. Lucas escreveu dois livros. Um evangelho e o livro histórico de Atos. Lucas capítulo 15, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2 e depois o versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Depois o versículo 20 diz assim: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Amém. Esse capítulo 15, irmãos, de Lucas é conhecido de todos, não é mesmo? É conhecido de todos. Agora você pode colocar, Vitor, os 3 versículos, se você conseguir pôr. Ele é conhecido de todos. Todos nós sabemos, todos os pregadores, não é? Eu acho que é um dos primeiros textos que se vai na Bíblia Sagrada para pregar, porque é uma coisa tremenda, profundo, muito ensinado, muito batido e muito cavado nesse poço, não é mesmo? Nessa terra, e sempre Deus tem alguma coisa para nós. E nós sabemos, irmãos, estudando e lendo, que toda a base para esse capítulo 15, o capítulo que é até denominado o capítulo dos achados e perdidos, não é? Da Bíblia, capítulo dos achados e perdidos, é o capítulo 15 de Lucas, não é? Foi a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Então, não tem aí aquela seção de achados e perdidos nos stores, e, enfim, nessas grandes empresas? Na Bíblia também tem, não é? O capítulo dos achados e perdidos, para você saber, é o capítulo 15 de Lucas. E toda a base,
irmãos, bota o 1 e o 2 para mim, por favor. Para esse capítulo 15, ele está nesses primeiros 2 versículos. Eu não sei se você já leu a palavra de Deus e encontrou na Bíblia Sagrada um texto que você pode dizer assim: este aqui é o maior versículo da Bíblia Sagrada. Já acontece de vez em quando, e a gente sempre diz isso, né? Esse aqui é o texto mais fantástico da Bíblia Sagrada. E se existe isso, se nós podemos fazer isso, não tenha dúvida, não é mesmo? Que é essa declaração que vem justamente da boca dos fariseus e dos escribas, dos inimigos de Jesus. Não é mesmo? Olha que declaração tremenda que vem. Este recebe pecadores e come com eles. Maior, né? Presbítero Samuel, a maior declaração bíblica. Isso aí era para nós nos alegrar. Este é Jesus, não é? Este é Jesus. Essa palavra recebe é um verbo que está no presente, ou seja, ele recebeu, ele recebe e ele vai receber. Ele está recebendo no presente, no gerúndio, e aqui no grego, no caso, seria no auristo. Ele está ainda recebendo. E quando ele recebe, essa palavra aqui, e come com eles, a ideia é, e faz festa com eles. Esse Jesus, ele recebe o pecador e faz festa com o pecador. Você pode ver que nas 3 parábolas, o final da parábola é alegria, é festa, é folia, não é mesmo? E isso tem um sentido espiritual. É claro que cada vez que o pecador se encontra com Deus, tem festa no céu. É mesmo? E isso a Bíblia mesmo diz, que tem festa no céu quando um pecador vem para Jesus com um coração arrependido. E aqui no capítulo 15 você vai encontrar isso por 3 vezes. E aqui nós vimos também nessa declaração, né, de como Deus é poderoso, como Deus consegue, irmãos, fazer as coisas contribuírem para o bem dele, contribuírem para a grandiosidade dele, contribuírem para o engrandecimento do Evangelho, não é mesmo? Essa declaração, é claro que os fariseus e que os escribas diziam isso com desdém, diziam isso com zombaria, diziam isso com raiva, diziam isso para incriminar Jesus. Mas no fundo, era a maior verdade que eles tinham para dizer. Uma verdade que derruba, uma verdade que impacta. Esse Jesus, ele recebe pecadores. Esse Jesus, ele faz festa com os pecadores. Mas é claro, verdade isso aí. Não é? Então Jesus transforma uma zombaria numa declaração verídica, numa declaração fundamental. A mesma declaração que Pilatos colocou lá no top da cruz do Calvário. Eis aí o rei dos judeus. E é verdade. Verdade. Saiu da mão do inimigo, saiu da boca de um adversário, mas é uma grandiosa verdade. Jesus recebe os pecadores. Não é? Para esses religiosos, eles nada tinham a ver com os pecadores. Olha bem que coisa interessante, porque eles estão até se colocando acima dos pecadores. Esse aí recebe os pecadores. Eles estão querendo dizer que eles não eram pecadores. Pecadores eram eles lá, não é mesmo? Jesus estava cometendo um grave erro na visão deles, de se ajuntar com este povo. E isso, a resposta de Jesus a essa declaração, foi exatamente a elaboração das 3 parábolas. A resposta de Jesus. Você pode ver exatamente, não é, no versículo seguinte, no 1, 2 e depois o 3, e a isto Jesus contou-lhes parábolas. A resposta de Jesus foi essas 3 parábolas. O testemunho dos escribas era estritamente verdadeiro. Jesus recebia os pecadores. Ele os recebia para perdoá-los, não é mesmo? Nós sabemos disso, para os santificá-los, para capacitá-los para irem para o céu. Foi para isso mesmo que Jesus veio.
Nós estamos desenvolvendo nas nossas quintas-feiras a crucificação de Jesus Cristo, as palavras que Cristo proferiu na cruz do Calvário. Nós estamos vendo aqui o sofrimento de Jesus, o que ele passou justamente para isso. Ele veio salvar os homens do seu pecado. Se hoje aqui, irmãos, não é, tem alguém que está preso no seu pecado, se a culpa do seu passado está perturbando o presente, não é? O passado perturbando ainda o presente, a presença do passado é amarga ainda para alguém hoje aqui, para o presente de hoje de alguém. O passado está incomodando, o nosso passado está nos incomodando, o passado está alguém sentindo mal pela culpa do passado e também sentindo o peso da ira, o senso da justiça de Deus pesa sobre alguém. Irmãos, lembra-se disso. Você está no lugar certo. Você veio ao lugar certo. Tem alguém sentindo isso? Davi diz num dos seus versículos profundos: enquanto eu calei os meus pecados, enquanto eu tentei esconder os meus pecados, os meus ossos dentro em mim apodreciam. Alguém está assim? A reunião é de pecadores. A reunião é isso. Os nossos cultos são isso. Nós somos uma reunião de pecadores. Vamos participar da Santa Ceia do Senhor. É para isso que nós nos reunimos. Reunião de pecadores, onde se confessa o pecado, onde se achega a Jesus. E junto com Jesus, nós vamos cear. Ele mesmo diz, não é mesmo? Vinde a mim e eu vos aliviarei. Jesus recebe o pecador, Jesus recebe os publicanos, Jesus recebe a todos eles. Eu me lembro no dia em que Jesus me recebeu. Você lembra o dia que Jesus te recebeu? Dia maravilhoso, dia lindo. Eu não parava de chorar naquele culto, né? Vem como estás, vem como você está, e Ele vos aliviará. Todas as 3 parábolas, elas lançam luz sobre esta maravilhosa verdade, de que Jesus está ansioso. Jesus está ansioso, Jesus está, ele está exciting, não é mesmo? Ele está com um grande desejo de salvar e de perdoar o pecador. O amor de Deus pelo pecador é um amor ativo, não é um amor estático, sabe? Não é aquele amor de ok, eu te amo e tal, e não acontece nada, não é? Esse amor aguado, esse amor quando o vinho já está para lá, perdeu a graça, o casamento perdeu a graça, eu te amo, mas não acontece nada, entendeu? Fica aquela coisa seca dentro de casa. Não. O amor de Deus não é esse amor parado, é um amor ativo. Assim como o pastor saiu pelos montes e pelos valados à procura da ovelha perdida, e a mulher, ela não se sentou até que encontrasse a dracma. Até que ela encontrasse a dracma perdida. Deus está em movimento. Deus está em ação para encontrar e para salvar o perdido. Aleluia. Ele deixou a glória do céu e veio atrás, irmãos. Ele deixou a glória do céu e veio atrás de nós. Ele veio atrás de mim. Ele veio atrás de você. Ele veio atrás daquele teu parente pelo qual nós oramos hoje. E o Senhor quer salvá-lo. O Senhor quer salvá-lo. E o Senhor vai salvá-lo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O amor de Deus é um amor abnegado. Assim como o pastor deixou as 99 lá no aprisco e foi atrás da ovelha perdida, e quando a encontrou, ele mostrou essa questão do amor abnegado. Quando ele encontrou a ovelha, ele, lá dentro de um buraco, dentro de um valado, dentro de uma sarjeta, dentro de um valo, ele se abaixa e pega aquela ovelha fedida, não é mesmo?
ele mostra a abnegação, levanta aquela ovelha machucada, aquela ovelha suja, aquela ovelha com certeza cheia de carrapicho. A ovelha é um bicho que é muito simples e se enfia em volta e meia aí em confusão, em lugares sujos e em carrapicho, quem sabe machucada, quem sabe suja de sangue, mas ele não olhou para isso, irmãos, não é mesmo? Na parábola, Jesus não deixa margem para que nós pensamos isso. Quando ele encontra a sua ovelha, o passo seguinte é se abaixar, juntar a ovelha, colocar nos seus ombros e voltar para o aprisco com a ovelha. O amor abnegado, não é mesmo? Ele não para enquanto não bota a ovelha, mesmo naquelas condições, e ele voltou com ela ao redil. Assim como a mulher acendeu a candeia, removeu os móveis. Os móveis daquela época, irmão, não eram esses móveis de plástico que você levanta com uma mão, não. Aquelas mesas eram com tábuas, não é mesmo? E aquela coisa nada toda, removeu, mexeu na casa, aquilo envolveu e varreu a casa. A Bíblia diz que ela procura diligentemente até encontrar a dracma. O amor de Deus é um amor abnegado, é um amor que sofre. Nós vimos o que Jesus sofreu na cruz do Calvário. Até ela não sentou, ela não descansou. Jesus disse, na sequência da narração divina, ele disse que ela varreu a casa, acendeu a candeia, varreu a casa. E nós entendemos que ela moveu isso, moveu aquilo, mexeu nos móveis todos. E ela não parou até que encontrasse a dracma. Não descansou. Nunca Jesus parou. Nunca Jesus parou. Até o diabo tentou parar Jesus. Os escribas tentaram parar Jesus. Os homens tentaram parar Jesus. Roma tentou parar Jesus. Mas ele não parou. Até que ele, lá na cruz do Calvário, ele dissesse, está consumado. Aleluia. Ele não parou. Até que ele abrisse, até que ele fizesse esse sacrifício que fosse substituir tudo o que acontecia no Antigo Testamento, até ele abrir o caminho, até o véu lá do templo, o véu do templo se rasgar de alto a baixo, ele não parou. O amor abnegado de Jesus, até que ele conseguisse essa eterna redenção e abrisse o caminho ao Pai que está nos céus, ele não parou. Ele encarou a cruz a despeito da vergonha. Ele deu a sua vida pelo perdão dos pecados de toda a humanidade. Muito bem. Como nós sabemos, irmãos, o grande objetivo de uma parábola é dizer algo sem falar. Né? Jesus mostra isso nas parábolas. Quando Jesus quer dizer alguma coisa nas entrelinhas, ele usava desse artifício. Como nós podemos ver, o grande ponto, com certeza, é mostrar que existe uma esperança. Existe uma esperança. E Jesus quer mostrar isso nas três parábolas. Existe uma esperança para todos, que o amor de Deus se estende a todos, inclusive aos publicanos e aos pecadores. Essa gloriosa verdade, ela brilha em todas as parábolas, em contraste com a opinião dos escribas. Jesus come com essa raça perdida. Jesus come com esses homens. Jesus faz festa com esses homens. Esses homens não têm mais jeito. E Jesus está nos ensinando que tem jeito. Jesus veio para isso. Jesus veio exatamente para isso. Essa verdadeira e gloriosa verdade, ela brilha em todas as três parábolas. As duas primeiras são designadas para mostrar sobre nós, não é? Para nós, o amor de Deus em ação e em atividades. Nas duas primeiras parábolas, Jesus mostra isso. O amor de Deus, a ação de Deus, o amor abnegado, o amor que trabalha. Ele, na pessoa do pastor e da mulher, não é? Ele deixa as 99, ele sai da sua casa, ele vai pelos desertos, ele sobe os montes, ele desce os valados, não é mesmo? Não sabemos quantos dias a ovelha ficou perdida, quanto tempo ela ficou perdida, a distância que ela estava, mas mostra, sabe, Deus fazendo, mostra isso, deixa as 99, vai em busca,
põe nos ombros, não é mesmo? Traz para o redil, acende a candeia, varre a casa, procura diligentemente, tudo isso para mostrar a ação de Deus em favor do perdido, daquilo que se perdeu. E depois de ter o êxito, ele, na sua missão, ele se alegra com os seus amigos. Isso para mostrar que o amor de Deus em ação, com contraste com a opinião dos religiosos, com a opinião daquele que não tem jeito, com a opinião daquele que diz que não tem jeito, com a opinião daquele que diz que está tudo perdido. Nunca fale isso, irmão. Isso é uma declaração do inferno. É o diabo quem diz isso. Fulano de tal não tem jeito. Fulano, sabe, irmãos, e nós nos deixamos nos envolver com isso. Nós nos deixamos envolver, não, esse mundo não tem mais jeito. Tem jeito, sim. Se você olhar hoje nas manchetes aí do mundo, nós vamos encontrar o nosso Brasil mergulhado. Mergulhado, irmãos. Eu não sei aonde que chega a mente de uma pessoa, de uma pessoa adulta, de uma mulher, de um homem, de querer aparecer no meio da rua, para o mundo inteiro ver. Para o mundo inteiro. Irmãos, nuinha como nasceu. E nós olhamos, irmãos, eu já disse aqui que nós temos que ter o olhar de Jesus. Nós temos que pedir, Senhor, me dá a tua visão. Irmãos, Deus olha e foi para ela que Jesus veio. Jesus ainda está recebendo Jesus recebe esse tipo de gente. Esse tipo de pecador. Por mais mergulhado que esteja no pecado, por mais baixo que ele desça, ou que ela desça, Jesus veio salvar ele. Jesus ama ele mais. Sabe, na verdade, não é que ama mais, mas Jesus faz mais por ele do que faz por nós. Veja, o pastor deixou 99 no aprisco e foi atrás de uma. Olha o amor que ele tem por uma. Glória a Deus. Entendeu? Essas verdades, elas são para nos mostrar isso. Glória a Deus. Por essa, não é mesmo? Por essa, ele vai em cima. Depois ele se alegra. Isso para mostrar o amor de Deus em ação com a opinião dos fariseus e escribas. E depois disso, vem a parábola do filho pródigo. Por que é que Jesus fez essa adição? Por que toda essa elaboração? Primeiro uma ovelha, um animal, depois uma moeda, uma dracma, um dinheiro que foi perdido, não é mesmo? Por que que Jesus agora bota essa adição? Com certeza existe, não é mesmo, uma resposta para essa questão. As duas primeiras parábolas expressam as atividades de Deus sem qualquer alusão aos sentimentos e à condição do perdido. A ovelha não sabia que estava perdida, a ovelha não tinha sentido, a dracma também não tinha esse sentido. Então, para mostrar a parte de Deus, o que Deus faz pelo perdido, ou o que Deus fez, ou o que Deus continua fazendo pelo perdido. A adição do filho pródigo é para exatamente mostrar a condição em que o homem perdido se encontra. Essa parábola, então, é para mostrar esse lado, esse aspecto dos acontecimentos. Mas nada disso do que já foi exposto mostra ainda o real ponto das parábolas que eu quero te mostrar agora. Quero ser bem rápido, quero ser sucinto. Nós temos ainda a nossa Santa Ceia. E a primeira grande verdade que Deus nos mostra aqui, irmãos, que eu entendo dessas parábolas, e principalmente a parábola do filho pródigo, não é? Lá que é o texto que nós pegamos aqui em 15 e 20, é para mostrar, irmãos, de que existe a possibilidade de um novo recomeço. Não é? Existe a possibilidade de um novo recomeço. O Deus que nós servimos, irmãos, é o Deus das segundas chances. O Deus da segunda chance. O Deus de uma nova oportunidade. Esse é o nosso Deus. O Deus de uma nova chance. O Deus de um novo recomeço. O contexto dos 3 eventos nos diz isso muito em alto e bem audível som.
O Deus que eu sirvo é um Deus de novas chances. A Bíblia própria diz isso pela própria boca dos escribas e dos fariseus. Este recebe pecadores e come com eles. Aleluia por isso. Para os escribas e os fariseus, não é mesmo? Eles eram sem esperança, não tinham mais nada. Não tinha mais nada a ser feito com eles. São fariseus, são cobradores, enfim, são pecadores, não tem chance para eles. Para Deus não. Para Deus não. Eles trouxeram um dia uma mulher pecadora. Olha aqui, ó, não tem chance, ela tem que ser apedrejada. A lei diz que ela tem que ser apedrejada. Tu o que é que diz isso? Eu tenho uma nova chance, cara. Eu tenho uma segunda chance. Eu tenho uma terceira chance. Eu tenho uma quarta chance. Enquanto tiver vida, tem chance. Glória a Deus. Enquanto tiver vida, tem chance. Enquanto tiver fôlego, tem chance. Para o teu vizinho, para o teu filho, para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu pai, para a tua mãe. Enquanto tiver vida, tem chance. Glória a Deus. Aleluia. A possibilidade de um recomeço, mesmo para os mais desesperados. Aí você olha, irmãos, como eu estava dizendo, nós nos contextualizamos, nós tornamos o nosso coração insensível. Nós nos tornamos insensíveis a isso. Oh, meu Deus, mata essa mulher. Oh, meu Deus, mata esses homens. Mata essa turma. Manda um raio aí, Senhor, e mata todo mundo. Mostra que tu és Deus. Mas ele quer mostrar que ele é Deus fazendo exatamente o oposto. Matar é fácil. Recuperar é que tem que ter poder. Salvar é que tem que mostrar o amor. E eu vim para isso, para receber. Eu quero fazer uma festa com eles. Não essa podre aí. Eu quero fazer uma festa genuína, uma festa autêntica. E nós vamos ter. E está pertinho o dia da boda do Cordeiro, que vamos aprender no domingo que vem. Nenhum caso é inalcançável para o amor do Pai. Até mesmo este jovem, ele chegou ao fundo do poço, ele desceu tanto que não tinha mais para onde ir. Ele não tinha mais o que perder. Perdeu tudo. Quando ele saiu da casa do Pai, irmão, quando nós abandonamos a casa do Pai, nós perdemos tudo. Para substituir a casa do Pai, para substituir a presença do Pai, para substituir o abraço do Pai, para substituir a mão do Pai, quando nós abandonamos a casa, nada substitui isso. Quando o filho sai de casa, ele sai com dinheiro, ele sai com sandálias, ele sai com sapatos, ele sai com vestido, ele sai com um anel, ele sai penteado, ele sai vigoroso, sai um jovem que sabe, com o nariz em pé. Não é mesmo? Quando ele sabe, eu sei o que eu quero, eu sei meu caminho, eu sei o que eu preciso. Aqui na casa do Pai, é certo que tem pão, mas é muito monótono, é muito parado. Eu preciso de um pouco de agitação. Eu sou jovem ainda, eu preciso desfrutar. Quando ele abre a porta e sai, ele perde tudo. Para substituir a presença do Pai, irmãos, nada alcança. Nada alcança. E ele desceu, ele perdeu tudo. Sem dinheiro, sem comida, sem casa, sem amigo, sem esperança, sem futuro, sem nada. A única coisa que restava era a certeza de uma segunda chance. Ele tinha essa esperança, ele tinha essa certeza. Se eu for para o meu Pai, mesmo que seja com um jornaleiro, ele vai me receber. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A segunda chance. A segunda chance, me vem aqui agora uma pessoa que recebeu uma segunda chance. Você lembra de Mefibosete? Um exemplo de uma segunda chance. Mefibosete era filho de Jonatas, neto de Saul. Quando Davi assume o reino, quando Davi senta na cadeira do rei, quando Davi torna-se rei em Israel, um dia a Bíblia diz que Davi lembrou-se de uma palavra que ele tinha feito a Jonatas.
de um juramento que ele tinha feito, de uma promessa que ele tinha feito a Jonatas. E ele pergunta: existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar de misericórdia? Existe alguém para eu dar uma segunda chance, que é um exemplo lindo, que fecha com o nosso pensamento? Existe alguém? Alguém disse: existe, meu Senhor. Existe um tal de Mefibosete. E esse homem, ele vive lá em Lodebar. Sabe o que é Lodebar? Lugar sem verde. Um resumo é isso: lugar sem verde. Por quê? Porque não tem água. Se não tem água, é deserto. Quem é que vive num deserto? Ele vive em Lodebar, mas eu já quero te dizer, ele é aleijado dos 2 pés. Vai lá e busca o Lodebar. Digo, vai lá e busca o Mefibosete. Vai lá em Lodebar. Mas, Senhor, é longe, é deserto. Vai lá em Lodebar. Vai lá naquele deserto. Vai lá naquele buraco. Vai lá naquele lugar. E busca aqui, na minha presença, o Mefibosete. Aleluia. Cheio da massa. E aí chegou o dia. Aleluia, o meu coração ferve. O Mefibosete chega na presença do rei Davi. E o rei Davi pergunta a ele: és tu o Mefibosete, o filho do meu inimigo, o neto do meu inimigo, o neto daquele que me procurou matar por anos? E Mefibosete diz: sou eu, Senhor, um cão morto, um cachorro morto. Eu tenho certeza de que Mefibosete, irmãos, quando recebeu a notícia, chegou assim e disse: olha, o rei Davi quer falar contigo. Mefibosete disse: eu vou morrer. Porque era praxe. Mefibosete era o candidato ao trono de Davi. Ele era neto de Saul. Seria Saul, quando Saul morresse, entrava Jonatas. Quando Jonatas morresse, seria Mefibosete. E era praxe, quando um rei assumisse, matava todos os outros homens da outra linhagem. Extinguir com uma chance de um dia ele vir tomar o reino. Vou morrer. Vou morrer. Davi vai me matar. És tu, Mefibosete? Sou eu, meu Senhor, um cão morto. O que tu queres com um cão morto? Eu quero te dar uma segunda chance, Mefibosete. Meu irmão, quantas das vezes que nós sentimos Deus nos chamar e nós ficamos com medo de Deus? Não é? Deus não é aquilo que dizem, que pinta, aquele ser velhinho, aquela coisa com um tacape na mão, com uma espada pronta para matar. Ele vai ser, mas ele não é ainda. Ele é um Deus de amor. E ele está te esperando. Se você ler o texto com cuidado, por 3 vezes o texto diz, e provavelmente quem escreveu o texto foi Samuel. Por 3 vezes Samuel diz, ele é aleijado dos pés. Mas Davi nunca menciona isso. O escritor menciona, mas Davi nem se liga nisso. Aleijado dos pés, sabe por quê? Porque perdeu o direito de ficar em pé. Eu não tenho o direito de ficar em pé. Eu não posso ficar em pé diante desse Deus poderoso. Eu tenho que me prostrar. Mas eu não quero saber. Mefibosete, a partir de hoje, você vai morar comigo aqui no palácio. Mefibosete, a partir de hoje eu vou te dar tudo de volta. Você terá tudo de volta. Todos os bens do teu avô e do teu pai vai ser restituído a ti. E tu, Mefibosete, comerás pão na minha mesa todos os dias da tua vida. O Deus da segunda chance. Aleluia. Aleluia. O Deus da segunda chance. Observe uma coisa interessante nesse ponto. O filho lá naquela situação, e ele medita: quantos jornaleiros do meu pai, quantos escravos do meu pai
tem pão com abundância. Sabe uma coisa? Eu vou me levantar. E ele bolou, ele imaginou uma oração. Pai, eu vou chegar para o meu pai e vou dizer: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não tenho mais o direito de ser chamado teu filho, mas me recebe como um jornaleiro. Surpresa do amor imenso de Deus. Deus não tem jornaleiros. Você saiu daqui como um filho. Você é recebido como um filho. Aleluia. Aleluia. Que Deus grande. Que Deus tremendo. Você deixou a casa, virou as costas para mim como um filho. Eu te recebo como um filho, com todos os teus direitos. Com tudo que é teu, tudo que é meu é teu. Você nunca deixou de ser filho. Isso é uma verdade tremenda. Isso é uma verdade teológica tremenda. Está assim de filhos no inferno. Pensa nisso. Os meus filhos, eles podem tornar-se avós, tataravós, e não sei mais quantos vós, mas eles sempre serão meus filhos. Não tem como você deixar de ser filho. Então, se você voltar para casa, você não volta com um step down. Você volta para a posição original. Você é filho. E o Pai te recebe como filho. Aleluia. 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 Temos que correr. A segunda grande verdade. Já estou concluindo. A segunda grande verdade. O filho, lá no lado do chiqueiro do porco, dentro do chiqueiro do porco, no meio do porco, estava virando porco, fedido como porco. Quem sabe até ele já falava que nem porco e estava com desejo de comer a comida do porco. A Bíblia não diz que ele comeu, mas ele já estava numa situação tão terrível que já estava com vontade de comer as bolotas do porco. Um homem com fome faz coisa. Um homem com fome faz coisa. Um dia no exército nos deixaram 5 dias no mato sem comer. 12 homens, grupo de 12 homens. No 5º dia, deram um tubinho de sal e soltaram uma galinha. Reuniu os 12 homens. O sargento pegou a galinha e jogou para cima. A galinha nem caiu no chão. Já estava pena voando para tudo que ela faz. Faz o fogo ligeiro aí. Nunca comi uma galinha tão gostosa. O homem com fome faz coisa. Meu irmão, ele estava com um desejo de comer as bolotas do porco. E aí ele fez o quê? Ele fez uma análise da sua vida. Ele analisou a sua vida. Lá, com certeza, ele não tinha espelho. Mas eu vou botar um espelho em algum lugar lá para você entender. Ele olhou-se no espelho. E ele viu a porcada e mais um porcalhão. Você está me entendendo? Ele se viu no espelho. Ele se analisou. Ele olhou para dentro dele. Ele fez uma análise da vida dele. Ele se comparou, como é que eu estou e como é que eu estava. Ele foi sincero, ele foi honesto, ele foi verdadeiro, ele foi autêntico, ele foi legítimo. Isso está faltando para nós. É por isso que os escribas apontavam para os pecadores, porque nunca olhavam para eles. E o próprio Jesus diz isso. Vocês olham o cisco do olho do outro, mas não vê a trave nos teus olhos. Mas o filho fez isso. O que fez o filho se levantar,
o que fez o filho se erguer, o que fez o filho voltar à casa do pai, foi uma análise honesta da sua vida, da sua situação. Quantos jornaleiros do meu pai, e lá comendo pão, com fartura de pão, e os animais do meu pai, na fazenda do meu pai, os criados do meu pai, os filhos dos criados do meu pai, pão com fartura, feijão, comida, água, limpeza, roupa, cama, lar, amor, aconchego, e eu aqui padeço nesse inferno, e eu aqui morrendo no meio desses porcos. Uma análise genuína. Quando nós formos homens legítimos, autênticos, mulheres de Deus, homens de Deus, e nós fizermos essa análise, você vai ver a tua situação. Ele se viu naquela situação. Eu estou morrendo. O que fez o leproso encontrar Jesus foi ele olhou no espelho, nesse mesmo espelho, e ele viu o quê? Ele viu um leproso. Lembra do capítulo 8 de Mateus? O primeiro milagre de Jesus no livro de Mateus. Jesus desce do monte e cura o leproso. O leproso foi ter com Jesus. O que foi que levou aquele leproso a ir ter com Jesus? Com certeza ele olhou para si. Essa lepra está me matando. Essa lepra me separou da minha esposa. Essa lepra me separou da minha casa. Essa lepra separou-me do meu filho. A Bíblia não diz, eu estou só cogitando se ele fosse casado, tinha um filho. Essa lepra me separou. Essa lepra me separou da sociedade. Essa lepra me enterrou nessa caverna. Essa lepra me enterrou nesse leprosário. Eu sou um leproso. Se eu não tomar uma atitude, eu vou morrer leproso. Uma análise legítima, autêntica, verdadeira. E ele sai. Hoje eu resolvo esta parada. Hoje eu mudo essa minha vida. Hoje eu me encontro com Jesus. Hoje Jesus toca na minha vida. E eu sou curado dessa lepra. Levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. É glória! Levantar-me-ei e irei ter com aquele que recebe os pecadores. Levantar-me-ei e irei ter com aquele que perdoa. Levantar-me-ei e irei ter com aquele que sara. Levantar-me-ei e irei ter com aquele que tem braços para abraçar. Levantar-me-ei. Aleluia. Ei, glória! Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O pecado nos põe down. O pecado nos enterra. O pecado nos bota para baixo. O pecado, sabe, ele nos envergonha. O pecado nos mancha. O pecado nos faz mudo. O pecado nos aprisiona. Mas em nome de Jesus, existe um Deus da segunda chance. Existe um Deus de uma nova oportunidade. Eu vou na casa do meu pai. Eu vou lá falar com ele. Ele é meio durão. Ele é meio exigente. Mas eu vou lá. Se ele me matar, ele me mata. Eu vou morrer de qualquer maneira aqui. Aleluia. Para nós concluir. A recepção do Pai. Pai, o filho, eu não sei quantos quilômetros ele estava de casa, mas devia ser uma viagem longa. E o filho maquinando. Como é que eu vou dizer para aquele velho é duro na pancada. Eu me lembro dele. Como é que eu vou fazer? Vai ser difícil. Vai ser complicado. A recepção do pai derrubou o moço. A Bíblia diz, eu gosto de Spurgeon quando ele explica isso. O pai já devia ser um homem idoso. O pai devia ser um fazendeiro,
tinha a casa na fazenda, com certeza de 2, 3 andares. E lá em cima na casa tinha aquela escotilha que tem nas casas aí para ver uma luz, skylight. É isso, né? E lá naquele skylight, todos os dias, sem que ninguém percebesse, o pai ia lá olhar. O pai ia lá olhar. Abria aquele skylight, botava a cabeça para fora e olhava, na esperança de ver o filho voltar. Esperando o filho voltar. Glória a Deus. Não veio, mas ele vai voltar. Não foi hoje ainda, mas ele vai chegar. Aleluia. E a Bíblia diz que, a Bíblia não diz isso, mas na entrelinha, quem mergulha no texto vê isso. A Bíblia diz que um dia aquele pai, aquele velho, aquele idoso, desce as escadas correndo, pulando como um adolescente, de 4 em 4 degraus. Corre porque o homem caiu das escadas. Não, ele não caiu, ele está correndo. Esse homem nunca correu. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Esse homem nunca correu. Esse homem nunca pulou desse jeito. O que foi que aconteceu? Eu não sei, ele estava lá em cima no skylight e desceu de lá que nem um relâmpago. Aí a pessoa vai lá em cima e vê. Está vindo alguém lá mancando, um bêbado. Está vindo um bêbado, está vindo um drogado, está vindo um pecador lá no horizonte. E fez o pai correr. Aleluia, imagina a cena. Vai comigo na cena. A cena é rica. Glória a Deus. E a Bíblia diz que o pai corre, o pai sai dos limites da sua terra. E quando vê o filho começa a desenvolver aquele plano que ele tinha para quebrar o coração do pai. Pai, eu pequei contra o céu e o pai não quer saber de nada. Não quer saber de pecado. Lembra de Davi com Mefibosete? Davi nem olhou para os pés de Mefibosete. Davi não queria saber se Mefibosete era aleijado ou não. O pai não queria saber. O pai sabia o que o filho tinha feito. A Bíblia diz, na versão em inglês, que é lindo, é profunda. E quando o filho está falando, o pai, deixa eu pegar minha esposa, porque senão não. O pai pula no pescoço do filho, abraça o filho e interrompe aquela oração fajuta do filho. Não é pela tua oração, é pelo amor de Deus. É o que Deus sente por ti. Glória a Deus. E a Bíblia em inglês diz, and kisses and kisses and kisses again, with tenderly kisses. E beijou o filho, e beijou o filho, e beijou o filho, com beijos ternos. A recepção do pai derruba o filho. O pai não quer saber o que é que ele gastou. O pai não quer saber do passado. O pai aponta para o futuro. O pai aponta para o hoje. O que você está fazendo hoje, isso é o que vale para o pai. Glória a Deus. Ele vinha ainda longe, lá no horizonte. Se você dá um passo para Deus, Ele corre para ti. Aleluia.
Se você levantar a mão para Deus, Ele te abraça com as mãos. Se você chamar Ele de Pai, Ele te beija. Se você baixar um pouquinho mais, Ele te batiza, Ele te sela com o Espírito Santo de Deus. Ei, aleluia! Correndo, o pai pensa assim: eu tenho que ir atrás dele ligeiro. Eu tenho que aproveitar esse tempo. Eu tenho que aproveitar essa faísca na vida dele. E o pai aproveita. Não há tempo a perder. O pai vai ao encontro e restitui o filho. Tragam depressa, depressa. Não tem tempo a perder. A melhor roupa. A melhor roupa. Um sapato. O anel. Não temos tempo para falar disso. Roupa, santidade. O anel, autoridade. O calçado, a palavra. Mas pai, eu estou todo sujo. Eu dou um jeito nisso aí. Eu dou um jeito nisso aí. Mas eu quero primeiro arrumar. Eu quero primeiro te endireitar. Eu quero primeiro cuidar de ti. Os detalhes a gente vê depois. E por último, mata! Mata o cevado. Isso aqui é grande. Mata o cevado. Mata o cordeiro. E para variar, vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa. Com Deus é festa. Quando se arrepende um pecador, Luiz. Tem festa no céu. Fica de pé comigo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, eu quero fechar aqui, porque senão eu vou longe e eu tenho uma Santa Ceia ainda. Quem é aqui que o passado está acusando? Bota para nós aí. Quem é aqui que o passado está acusando? Quem é aqui que ainda não disse para o pai? Quem é aqui que ainda não fez uma análise, irmãos, da vida? Quem é aqui que está longe da casa do pai? Olha para dentro de ti. Examine-se o homem a si mesmo. E vai orando aí, você que é batizado, vai orando. Eu estou sentindo no coração que é noite de milagre maior. Aleluia. Graças a Deus. Onde é que está? Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, bota a música para nós aí, por favor. Quem é? Onde é que está a vida? Enquanto você não levantar, o pai vai na janela olhar, mas você tem que dar um passo. Eu quero te convidar, vem à frente. Vem à frente. Mas pastor, todo mundo vai ver. Que bom! Que bom! Eu quero orar contigo. Tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador? Tem alguém que quer dar esse passo para o Pai? Não interessa o que você fez. O importante é esse passo que você dá. O importante é essa análise que você faz. É isso que conta para Deus. Eu quero orar contigo. Vem aqui à frente, rápido. Pode vir à frente, vem à frente. Isso, vem à frente. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar. O teclado. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero cantar um hino junto com Samuel. Enquanto você chega aqui à frente. Vem aqui, você que está se sentindo que está longe do Pai. Você que está se sentindo que está caminhando para fora da casa do Pai. Para você que está assim, sendo rodeado, sendo envolto por alguma situação. Vem aqui à frente. Isso, em nome de Jesus. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar. Enquanto nós cantamos, vamos fazer diferente. Chega aqui à frente.
Vai saindo do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar contigo. Eu quero orar contigo. Eu quero que você sinta a presença do Pai. Eu não quero que você se sinta como um jornaleiro. Tudo me deu como prova do seu amor. Fez-se um réu para se tornar meu defensor. Para que eu sorrisse, ele chorou. Sem que eu amasse, ele me amou. Para que eu cantasse, ele sofreu. Para que eu vivesse, ele morreu. Tudo ele fez em meu lugar. E hoje eu posso me alegrar, pois para um grande pecador, um grande Salvador, Jesus morrendo, buscou-se o véu, tendo entrada plena no céu. Ele garante a salvação, pois nele eu tenho todo o perdão. Oh, aleluia, posso cantar por essa graça me alcançar. E eu exclamo como plengor, te agradeço, Senhor. Aleluia. Tudo ele fez. Tudo está feito. Só está esperando o teu passo. Aleluia. Grande Deus. Grande Deus. Grande Deus. Levanta a tua mão. Pastor Wellington, chega aqui. Vamos orar. Eu quero que você levanta a tua mão. Mesmo que não tenha nada aí errado contigo, mas peça para que Ele te receba como filho. Não se contente com menos. Você é filho e merece ser chamado de filho. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, segundo o Senhor aquilo que foi ministrado nesta noite, Tu és um paizão. Oh Senhor, aqui estão os Teus filhos, Senhor. Pai, neste momento nós queremos Te pedir que a Tua mão poderosa, este amor tão maravilhoso, Senhor, venha, Senhor, de encontro a eles, Senhor, que estão aqui na frente, a toda a Tua igreja, Senhor, a todos nós, porque esse amor, Senhor, é incomparável, querido Deus. Oh, Senhor, Tu vieste ao nosso encontro.